Você já percebeu que nós temos o hábito de esconder tudo aquilo que nos envergonha? E se eu te disser que aquilo que nós escondemos pode estar corroendo a nossa alma e nos destruindo em silêncio? Talvez você ainda não se deu conta, não percebeu que aquilo que te envergonha, aquilo que você tem carregado aí dentro de você, pode estar te destruindo silenciosamente. É sobre isso que nós vamos falar, nós vamos meditar nesse texto hoje aqui. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando nós escondemos um pecado. Sabe aquele pecado de estimação, sabe aquele pecado oculto que nós temos dentro? E o que Deus espera de nós? E o que vai acontecer se nós tivermos a coragem de trazer isso para fora? Hoje nós vamos falar sobre aquilo que você esconde pode estar destruindo você em silêncio. Hoje eu vou ensinar você a como renunciar esse pecado e como isso vai te libertar, como vai trazer cura, vai trazer liberdade para você. Vamos para o texto da palavra? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 2, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência todo homem diante de Deus. Essa palavra aqui que Paulo ele vem nos mostrar, né? Eu quero trazer para você como que nós podemos colocar em prática. A primeira coisa que ele diz aqui, para nós não andarmos com astúcia. Você sabe que a astúcia é a habilidade que o diabo tem de nos enganar com a sua sagacidade. Ele leva e distorce a palavra de Deus. O diabo ele faz isso desde o princípio, né? Desde quando Eva e Adão estavam no jardim do Éden, o diabo chega e começa a distorcer a palavra de Deus. Ele quer enganar, fazendo com que nós viemos a pecar, e esse pecado, quando nós colocamos em prática, ele acaba nos separando de Deus. Então aqui em 2 Coríntios 4:2, quando ele diz assim, para nós não vivermos com a astúcia, nem adulterarmos a palavra de Deus, mas por meio da verdade nos recomendamos a consciência de todos. A astúcia aqui, ela é diferente da sabedoria, quando nós usamos a sabedoria para uma coisa boa, né? Nós usamos para manifestar o reino de Deus. A astúcia aqui é quase que como se fosse uma esperteza maliciosa, uma arte de manipular, de trocar as palavras, de distorcer para que nós viéssemos a pecar. João 10:10 ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a arte do inimigo, é a forma que o diabo ele chega, que ele se apresenta. O diabo ele nunca vai chegar para você, né, vestido como um Satanás, vestido como um cara chifrudo com rabo, mas antes ele é astuto. Ele vai chegar com você com uma voz suave, ele vai parecer que é Deus, ele vai fazer de uma forma que você acredite que ele é uma coisa boa, né? Ele vai estar distorcendo. Foi assim que ele fez com Eva, foi assim que ele tentou fazer com Jesus, foi assim que ele tentou fazer com Pedro, né? Imagina o Satanás murmurando ali, ou sussurrando no ouvido de Pedro: não, como que você vai deixar o teu mestre passar por essas coisas? Fala para ele que ele não vai morrer, fala para ele. Parece uma coisa boa, parece uma preocupação, né? Você não pode deixar que isso aconteça, mas o que vai levar é a distorção, é afastar da palavra do Senhor, né? Nós precisamos compreender que tudo que o inimigo quer é nos afastar. A arma que ele mais utiliza para nos afastar de Deus é o pecado. Isaías 59, no verso 2, fala que as nossas iniquidades, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu não sei você, querido, mas quando nós pecamos, a tendência é que nós venhamos nos afastar de Deus. Pare e pense por um minuto. Você acha que quando você está orando,
jejuando, lendo a palavra, indo na igreja, se você chegar diante de Deus, Deus vai responder você porque você está fazendo todas essas coisas. Ou quando você não conseguiu ir no culto, não conseguiu participar num grupo caseiro, né? Numa célula, num life group, se você não está conseguindo ter o seu tempo a sós com Deus, não está orando, não está jejuando, não está lendo a palavra, acabou escorregando, caindo em pecado, em qual desses momentos você acha que Deus vai ouvir melhor você? Sabe, querido, talvez você pensou que na primeira hipótese, né, quando você está orando, jejuando, lendo a palavra, indo para a igreja, é o momento que você vai estar mais, Deus vai estar com seus ouvidos mais inclinados para você, para te ouvir. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra, ela diz através de vários exemplos, né? Você pode pegar um exemplo em Lucas 15, quando o filho, né, está lá, sai, gasta, faz tudo que podia fazer e se afasta da casa do pai. O pai, quando ele cai em si, quando ele se arrepende, o pai está lá esperando que ele volte. Deus é isso, Deus ele quer que nós nos arrependamos quando nós pecamos e corramos para ele. Só que qual que é o exemplo que nós mais temos na Bíblia? Quando uma pessoa peca, ela tenta esconder. Quando Eva e Adão pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam da presença de Deus. Deus não mudou, mas o pecado na vida deles mudou eles. Deus não muda quando nós pecamos, Deus permanece o mesmo. O que nós precisamos compreender é que o pecado que nos separa de Deus, o sangue de Jesus é suficiente para nos aproximar, para nos lavar, para nos perdoar. E o que Deus tem nos chamado é para nós vivermos em transparência, em santidade. Não é para nós ficarmos, né, com segredinhos ou com coisas ocultas, separando a nossa vida da vida de Deus. Quando esse filho pródigo, ele peca e ele cai em si, ele se arrepende, o pai está de braços abertos para recebê-lo. Quando nós pecamos, quando nós nos arrependemos, Deus está com os braços abertos para nos receber de volta. Não quer dizer com isso, querido, que o seu pecado não vai ter uma consequência, mas quanto mais tempo você vai guardando esse pecado, quanto mais tempo você vai mantendo ele escondido aí, mais você vai sendo corroído e destruído por dentro. Natan, quando ele chega para Davi, o profeta Natan, ele chega para Davi e ele fala, né? Olha, Davi, ele conta uma historinha. Olha, tinha uma pessoa, um fazendeiro muito rico, ele tinha muitas ovelhas e tinha o seu vizinho que só tinha uma ovelha. E ele recebeu uma visita, esse fazendeiro rico, e ele decidiu pegar a ovelha do seu vizinho para servir. O que deve acontecer, Natan, com Davi, com um homem desse? E Davi fica furioso, acha uma injustiça, né? Afinal, aquele homem muito rico que tinha muitas ovelhas, ele fazer tamanha, né, injustiça com aquela outra pessoa. E quando Davi ele cai em si, né? Natan fala: olha, Davi, você fez isso. Você, esse homem, você foi lá e pegou a única ovelha de Urias, você pegou, ele só tinha uma, você poderia ter quantas mulheres você quisesse, você podia ter tudo o que Deus te deu, mas você pecou. Lá no Salmo 32, Davi, ele relata como que ele se sentia. Ele via com que os seus ossos estavam sendo destruídos, ele estava sendo destruído porque ele tentou esconder aquele pecado. Ele pensou que ele sendo rei, ele poderia esconder o adultério gerou uma gravidez, né? A Batseba, ela engravida, e aí vem o Urias, ele tenta que Urias tenha relação com Batseba para parecer que aquela criança fosse de Urias e não de Davi. Ele não tem relação com ela, então Davi escreve uma carta, manda Urias à frente da batalha, da guerra, para que Urias viesse a morrer. E aí então Davi chama a Batseba, né, como se ele estivesse fazendo uma coisa boa, ele traz ela para dentro do seu palácio para ser uma das suas mulheres. Só que a consequência do pecado de Davi foi grande. Só que o problema é,
Quando nós escondemos o pecado, nós não confessamos, a consequência vai vindo, vai destruindo ali por dentro. Quando Davi, ele confessou e deixou, ele alcançou a graça, a misericórdia do Senhor, ele não morreu, ele não foi destruído, mas Deus o chama de um homem segundo o seu coração por causa do seu arrependimento. Uma coisa que nós podemos observar na vida de Davi, que Davi não repetiu os mesmos pecados. Davi pecou sim várias vezes, mas Davi não repetiu, ele não tinha um histórico de repetição dos mesmos pecados. Quando ele pecava em uma área, ele se arrependia e ele voltava o seu coração ao coração de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós nos arrependamos verdadeiramente, que nós estejamos prontos para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Entenda algo precioso que está na palavra de Deus. Quando Samuel falou para Saul, ele obedecer a palavra de Deus, ir lá e matar e destruir todos os amalequitas, e Saul foi, mas ele não destruiu completamente. Ele trouxe o rei e ele trouxe o melhor dos animais para serem sacrificados a Deus. A intenção de Saul parecia ser boa, mas na verdade ele só estava preocupado com a sua reputação, com a sua aparência, com o que os outros pensariam a seu respeito. Então é importante nós pararmos de olhar para aquilo qual é a imagem que os outros vão ter de nós, mas pensar no que Deus está pensando sobre nós, qual é a imagem que Deus tem sobre nós, porque talvez o nosso pecado possa servir de pedra de tropeço para outras pessoas, mas se nós nos arrependermos de todo o coração, confessarmos os nossos pecados e deixar, pode servir também de exemplo para que outras pessoas não caiam nesse pecado, para que outras pessoas não continuem nesse erro. Nós precisamos ser transparentes, abrir o nosso coração e deixar todo o pecado de lado, deixar tudo aquilo que está oculto. Sabe, a Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo será revelado, nada vai ficar oculto. Sabe, quando Acã, ele peca, Acã era um dos soldados de Josué. Eles estavam indo, conquistando, acabaram de conquistar Jericó, mas após essa conquista de Jericó, tinha uma cidadezinha pequena, até no nome, a cidade chamada Ai. Essa cidade, eles acharam assim, vamos lá com poucas pessoas, uns 3.000 soldados já é o suficiente, vamos conquistar essa cidade. Mas o que Josué não sabia é que Acã tinha dado legalidade para o diabo destruir eles. E ali 36 homens foram destruídos, morreram, pais de família, esposos, quem sabe filhos, morreram ali porque Acã tinha pecado. Acã tinha pegado para si uma capa babilônica, um pouco de prata, uma cuia de ouro, e ele pega ali aquelas coisas e ele esconde dentro da sua tenda. Eu não sei o que tem escondido dentro da sua tenda, dentro do seu coração, mas eu posso garantir que Deus já sabe. A palavra do Senhor nos diz que eu posso subir ao mais alto céu, eu posso descer ao mais profundo abismo, mas os seus olhos estão sobre mim. Deus, ele vê tudo, Deus, ele escuta tudo. E eu gostaria que você entendesse que não é para te acusar esse vídeo, não é para que você se sinta ainda pior do que talvez o inimigo está querendo você se sentir, mas a intenção desse vídeo é para que você possa cair no arrependimento, saber que tem um pai que te ama e quer ver você de volta, quer restaurar o seu relacionamento com ele, quer restaurar o propósito principal, quer ter uma amizade com você, que você seja salvo, que você não seja destruído. O inimigo quer fazer de tudo para te destruir, mas Deus quer fazer de tudo para restaurar o relacionamento dele com você. Deus, ele tem um plano perfeito para as nossas vidas e Deus espera que nós venhamos compreender isso. Deus não quer que você viva uma fé maquiada, fingindo que está tudo bem, que por fora está tudo certo, mas ele quer você por inteiro, sabe, mesmo com suas falhas, mesmo com suas lutas, com suas tentações, com seus vícios, você não vai conseguir vencer isso olhando para os seus pecados, mas nós conseguimos vencer o pecado olhando para Jesus,
porque nós somos santos como Jesus é santo. Olhe para essa identidade que Deus deu para você. Deus tem um plano perfeito nas nossas vidas e Ele quer que nós venhamos a viver com transparência e com santidade. Você não precisa ficar envergonhado, você não precisa deixar com que isso aqui venha te condenar. Sabe, talvez esse pecado está te matando. Sabe, nós já tratamos tantas pessoas, eu posso compartilhar esse testemunho porque ele já se tornou público. É um casal tão abençoado, né, que tem abençoado tantos outros casais, mas uma parte, né, um cônjuge desse casal estava traindo, e ele tinha traído a sua esposa já fazia 7 anos, e ele escondia esse pecado ali dentro dele. Sabe, aquilo estava destruindo ele, aquilo estava matando ele, e ele estava fazendo um treinamento para ser líder, para cuidar de outros casais. E ele escondia do seu pastor, escondia da sua esposa, escondia de todo mundo, mas de Deus ele não escondia. E eu tive a graça de poder testemunhar aquilo que Deus fez na vida desse casamento. Quando ele criou coragem de confessar o seu pecado, de deixar o seu pecado, ele confessa. Sua esposa também foi levada a confessar um adultério que ela já tinha cometido há 10 anos. Imagina você, um casal que um pecou, um traiu com 10 anos, o outro há 7 anos. Como que esse casal estava junto? Se nós temos coisas que nós escondemos do nosso cônjuge, isso vai criando uma barreira entre nós e o nosso cônjuge, vai cada vez nos distanciando mais. Assim é nós com Deus, quando nós escondemos um pecado de Deus, quando nós não confessamos, porque é impossível esconder qualquer coisa de Deus, mas nós não nos arrependemos e confessamos, nós vamos nos separando, vamos nos afastando de Deus. Mas sabe o que aconteceu com esse casal? Quando ele confessou, ele se arrependeu, ele pediu perdão. A sua esposa também confessou o seu pecado, se arrependeu, pediu perdão. Ambos se perdoaram, ambos foram restaurados. Foi restaurada a identidade sobre a vida deles. Foi encerrado um ciclo de iniquidade geracional sobre a vida dos seus filhos. Esse ciclo não tem mais poder. O inimigo já não pode mais agir sobre as suas gerações futuras. E sabe o que é mais importante? Eles começaram a gerar frutos. O testemunho deles começou a ajudar outros casais que também tinham esse pecado oculto, também estavam adulterando ou tinham qualquer outra coisa escondida ali. E o Senhor veio lá e trouxe restauração. Deus, Ele não quer trazer condenação para você. Deus, Ele quer trazer a restauração. Deus quer trazer o amor para você. O amor dEle, o sangue de Jesus que é suficiente para nos purificar de todo pecado. Talvez hoje seja o dia de você abrir o seu coração, de você confessar, de você pedir ajuda, de você falar assim: eu quero a restauração primeiro do meu relacionamento com Deus. Sabe, eu não sei por que o pecado pode estar te envergonhando, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: Deus quer te libertar. Sabe, Deus quer nos libertar, Deus quer nos levar para essa chamada da santidade, andar em santidade com Ele. Então eu quero te convidar, se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Você pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, inbox, você pode colocar aqui um comentário. Nós estamos aqui como família de Deus para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para ajudar você a construir um legado de bênção para as próximas gerações. Se esse vídeo falou com você, se você precisa de ajuda, escreve aqui: eu preciso de ajuda. Nos chama lá no Instagram, sabe? Arrependa-se do seu pecado, coloque ele para fora. A transparência é a chave para a intimidade, é o que vai levar você a ter uma vida de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus e com o seu cônjuge. Deus, Ele quer que você renuncie a todo pecado, a tudo aquilo que te envergonha e viva uma vida em santidade, em nome de Jesus.